Muito sorrateiramente, ao longo do ano de 2017, o dólar perdeu 10% do seu valor, o que é grave. Vamos conversar sobre isso. E eu sei, é um pouco estranho você falar assim do dólar se desvalorizou, porque tudo é valorizado em relação ao dólar. Então o que acontece quando a moeda de reserva do mundo se desvaloriza? Coisas graves acontecem, prejuízos graves acontecem e a gente tem outras consequências a narrar nesse vídeo. Mas só pra você ter uma noção do tamanho da coisa. O que acontece? O dólar é indexado, o dólar tem um índice chamado DXY, que é, de maneira geral, euro, ien japonês e tem mais umas outras moedas lá no meio, que é para medir o valor do dólar em relação a outras moedas. O índice DXY caiu 10% no último ano, ou seja, o dólar se desvalorizando. E só para você isolar, em relação ao yuan chinês, hoje um dólar vale 94% do que ele valia um ano atrás. Então aí a galera usou Bitcoin e tudo mais, mas cara, você tem a moeda reserva do mundo desvalorizou 6% num ano. Agora para pensar, digamos que uma empresa chinesa foi fazer um investimento nos Estados Unidos, foi comprar escritórios, foi fazer alguma coisa, não vou abrir uma fábrica, vai comprar escritórios, você mandou dinheiro, sei lá, o que for. Cara, você perder 6% em um ano assim, pra uma empresa grande, e eu tô falando aqui de investimentos bilionários, mano, isso é pesado pra caramba. Agora imagina chinês que foi investir na bolsa americana, foi comprar título de dívida americano, o cara foi lá e comprou um título de dívida de um ano americano. E esse título de dívida de um ano atrás, rendia 0,8%. Então o cara ganhou 0,8% e perdeu 6% no câmbio. Ai. Agora para pensar que os chineses são os maiores detentores de títulos americanos, né? Fora os americanos, né? Os maiores detentores estrangeiros, né? O que acontece? Bom, então você tem agora uma perda de 6% em todos os títulos existentes. A gente está falando de dezenas de bilhões de dólares aqui. A gente está falando de uma grana muito federal. É o que acontece. Você tem um problema atuarial com isso. Bom, se o dólar desvaloriza, você tem que ir no balanço da empresa lá que tem esses títulos e reduzir o valor que eles têm. Então, se de repente tem um banco chinês que tem muito dinheiro em títulos americanos, o dólar desvaloriza. Bom, então reduz a quantidade de assets líquidos que eles têm, que eles podem vender para se capitalizar em yuan e pagar os seus clientes. Ou seja, então você tem um problema aí, porque eles vão vender isso, mas não está valendo tanto, né? Desvalorizou, o que significa que a reserva de capital deles tem que subir. Então nada aconteceu, mas agora eles têm que emprestar menos. Problema grave aí. Agora vamos ver em relação ao euro. Hoje o dólar vale 88% do que ele valia um ano atrás em termos de euros. Então agora imagina, sei lá, um Deutsche Bank foi lá e comprou $1 bilhão em títulos americanos. O que acontece? Ganhou, sei lá, 1% de juro e perdeu 12% no câmbio. Puta merda, cara. Nossa senhora. Como é que você explica isso para os acionistas? Não, tipo, perdi 11% no investimento de $1 bilhão. Uns 110 milhões de dólares aí. Um dia normal, terça-feira comum, nada demais. Sabe? Cara, grave um troço desses. Só que você tem vários fundos de pensão do mundo inteiro investidos em bolsa americana, investidos em títulos americanos. Então, uma vez que você tem bolsa, títulos, ou o que for, desvalorizando, todos esses fundos de aposentadoria, todos esses bancos, todas essas instituições financeiras vão ter que se reavaliar. E aí você tem um problema grave. Você tem o Fundo Soberano Norueguês, por exemplo, o maior fundo soberano, o maior fundo do mundo, né? Os caras, acho que perde $1 trilhão, alguma coisa assim. Os caras têm, boa parte deles do que eles têm investido está em dólar. Bom, então quer dizer que a Noruega perdeu quanto nisso? Pesado esse tipo de perda aqui, as consequências que isso pode ter. E isso também gera uma distorção, por exemplo, na bolsa. O Dow Jones subiu 30% em 2017. Trumpista não cansa de falar disso. Metade dessa alta pode ser explicada puramente por desvalorização do dólar. Mas você tem Dow Jones em relação ao dólar. Se o dólar cai, o Dow Jones sobe. Quer dizer que as empresas ficaram melhores? Não. Quer dizer, inclusive, que quem foi estrangeiro, quem veio do estrangeiro e colocou dinheiro lá, se ferrou. Quer dizer, mesmo que as empresas tenham melhorado um pouquinho, o câmbio pode ter matado o cara, dependendo de quando ele entrou. Agora imagina que entrou 2 anos atrás. O que entrou um ano atrás. O cara teve 30% de alta esse ano, beleza, só que metade é câmbio, então esquece. Aí ano que vem o dólar cai, né, ano que vem não, em 2018 o dólar cai aí mais 10%, pronto, já zerou o cara, né, se a bolsa ficar reta. Bom, o que acontece? Aí se isso continuar, aí a gente começa a ter um problema. A gente começa a ter um problema muito grave aí de perda de potencial de compra do dólar. E só que daí isso gera outro problema, que é o problema de câmbio. Bom, quem são os maiores parceiros econômicos dos Estados Unidos? Europa e China. Então o que acontece? Agora os Estados Unidos estão perdendo poder de compra frente à Europa e China. O que significa queda de qualidade de vida dos americanos,
já é um problema aí. E isso também significa que os outros países vão receber menos, porque agora eles têm o mesmo dinheiro para comprar, certos salários americanos não estão subindo muito, eles estão subindo menos de 1% ao ano, ou seja, eles estão tendo perda de compra em relação ao exterior, outros países vão empobrecer. Em relação a isso, a gente tem um problema. Tá bom, a moeda deles está valorizando, então eles têm, Europa e China têm maior poder de compra. Bom para eles, mas para quem trabalha nesse setor de comércio internacional vai ser um problema. No fim das contas, o mercado se balanceia? Beleza. Não estou dizendo que vai ser um colapso nesse ponto aí de mercado. Mas causa um problema no curto prazo aí, no curto a médio prazo aí a gente tem uma dor de cabeça considerável. E a outra consequência que você tem em relação a isso é, o que acontece? Bom, agora que você tem juros americanos subindo, você entrar nos Estados Unidos até o custo de transferência de dinheiro é diferente, porque o overnight intrabank é diferente, então você vai pagar uma taxa maior para entrar, né, o custo de financiamento, e você ainda tem uma possibilidade de perda de câmbio. Então o que acontece? Quem for comprar títulos de dívida americanos, quem for comprar isso vai falar, olha, seguinte, se juro de 2% aí não paga mais não, ok? Juros estão subindo nos últimos 6 meses bastante, e agora os investidores internacionais vão falar, olha cara, antes ganhar 2% quando o dólar estava valorizando mais 5% ao ano, porra, é 7% reta, aí tá, nossa, supimpa, cara, o título nem precisa render, cara. Se o dólar sobe 10% ao ano e o título rende 0, eu tô ganhando 10, então tô indo, tchau, você tá estacionando em dólar. Só que agora quando ele tá caindo, você tem o inverso, você fala, bom, se eu sou investidor chinês, eu falo, eu vou comprar um título de dívida americano. Bom, primeiro que a China tá pagando em yuan 4%. Tá bom, né? Yuan tá ficando mais forte internacionalmente, inclusive. Bom, então eu tô ganhando 4. Se eu for para os Estados Unidos, eu tô ganhando, digamos, 2. Menos 6 do câmbio. Então eu tô ganhando menos 4. Então a minha diferença já tá 8%. Ah, já não tá legal. Então os Estados Unidos vão ter que subir o juro que eles pagam. De repente eu tô apostando que o dólar vai subir mesmo, eu gosto de estar diversificado e tudo mais, mas esse juro aí vai ter que subir para me atrair. Aí o que acontece? Digamos, né? Hoje os Estados Unidos pagam efetivamente na dívida deles de 20 trilhões e meio de dólares, eles pagam 2% de juros. É 1,9 mais ou menos. Deve ter subido, na verdade, essa conta são uns 3, 4 meses atrás. Pode estar em 2,1 hoje, mas enfim. Eles pagam relativamente pouco. E isso dá 250 bilhões de dólares por ano. Digamos que isso vai de 2 para 4. Isso pode acontecer em um ano? Pode. Então, de onde que o governo vai tirar novos 250 bilhões de dólares para pagar em juros? De mais dívida, que ele vai ter que pagar mais juros. Você entende o problema? E por que isso aconteceu? Essa que é a questão legal. Isso deve ter alguma coisa a ver com o fato que o endividamento americano subiu 120% nos últimos 10 anos. Talvez. Com o fato de que o dólar está perdendo seu status de moeda de reserva internacional e agora outras moedas estão sendo mais usadas. O yuan está sendo mais usado, o euro está sendo mais usado em comércio internacional, o que desvaloriza o dólar. Pode ter alguma coisa a ver com isso. Pode ter alguma coisa a ver com a massiva inflação do Banco Central feita nos últimos 10 anos, porque certamente tem alguma coisa a ver com isso. É a conta da manipulação estatal finalmente chegando para ser cobrada no boleto do Donald Trump. Não que ele tenha alguma coisa a ver com isso, quer dizer, ele podia ter mudado o Fed, ele podia ter feito algumas coisas um pouco mais, mas bom, agora é relativamente tarde demais e eu duvido que ele tenha as caras para fazer a reforma do tamanho que ele precisa, mas também não é só culpa do Obama. Muita gente, os republicanos, o Obama. Cara, isso é política monetária americana desde Bretton Woods, já estava errado, 1944. Ou no mínimo a saída do padrão ouro. Ok, você pode voltar para lá também. Essas são as consequências dessas decisões. Não necessariamente das decisões do Obama. Ele só continuou a dança como ela estava sendo dançada. E agora, finalmente, a bolha do dólar está estourando. E agora, para pensar uma coisa. Isso está acontecendo enquanto ano passado a China criou um novo crédito valendo 3,6 trilhões de dólares. Isso tudo em yuan, quase. Então isso deveria ter desvalorizado o yuan. Acabou valorizando. A Europa também está com um massivo programa, o Banco Central Europeu, de impressão de dinheiro para comprar ações e tudo mais, ajudar o mercado europeu e tudo mais. Beleza. Isso desvaloriza o euro. Imagina que eles dão uma paradinha nisso, certo? Porque você tem essas forças que iriam desvalorizar essa moeda em relação ao dólar, e você tem as forças de expansão da base monetária do dólar que conseguiram vencer ela. Então você tem uma coisa empurrando 2 e outra coisa empurrando 4 para o outro lado, o 4 venceu, né? Agora imagina que essa coisa empurrando 2, essa inflação que está sendo feita pelo Banco Central chinês e europeu, para. E esse ano o Banco Central europeu já está querendo falar já está falando, né? Está prometendo de parar com esse programa. Euro vai valorizar ainda mais. Yuan vai valorizar ainda mais, especialmente com a recente parceria deles com a Rússia, venda de futuros de petróleo em Yuan. Então a gente tem ainda mais possível queda do dólar. Então imagina, o índice DXY caiu aí de 100 para agora 90. Ok. Imagina que ele cai a 70.
Faz tempo que a gente não vê um dólar tão fraco assim. O que isso vai fazer com o barril de petróleo? O que isso vai fazer com todos os commodities? O que isso vai fazer com bolsas americanas? O que isso vai fazer com todos das centenas de bilhões de dólares investidos em títulos de tesouro de dívida americano? Desvalorização massiva. E aí, alguém vai ter que responder por esse dinheiro que desapareceu. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Isso é ruim e pode até piorar. E tem muita gente que ainda pode falar, não, mas é que os Estados Unidos estão crescendo, eles vão crescer, eles vão se fortalecer e tudo mais. Mas em cima disso, você ainda tem um problema que ninguém realmente sabe. Porque as estatísticas estão muito alteradas. Meu exemplo favorito disso é do primeiro trimestre de 2015, que foi um puta nevasca lá nos Estados Unidos, e daí a galera achou que o PIB ia ser muito baixo. De fato, ele saiu crescimento 0,2 no trimestre. Depois corrigiram, né? Não, vamos fazer uma revisão aqui, corrigiram para 0,7 negativo, quer dizer, caiu quase 1%. Depois corrigiram para 0,2 negativo, depois corrigiram para 0,2 positivo, depois 0,6 positivo. No meio de 2016, eles já tinham corrigido para 2% positivo e terminou como 3,2% positivo. Então o PIB começou com 0,2, caiu para menos 0,7 e foi para 3,2. Só para correções, a gente está refazendo as contas aqui. Então assim, a margem de erro do PIB é mais ou menos 2%. Não dá para levar esse negócio aqui a sério. Não dá para realmente saber o que está acontecendo em cima de toda essa conta aqui louca. Mas o fato é que tem um grande movimento ao redor do dólar acontecendo, e isso aqui é uma das consequências de toda essa década de manipulação de taxa de juros e base monetária feita pelo Banco Central. Ainda bem que Bitcoin existe. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.